O assunto agora é economia, pra tua alegria, viu, Paulinha? Lembra do começo? Vamos ver. Quero só ver o que é que vai acontecer aqui nesse programa. Lembra do começo do programa? Peguei uma caneta, vou anotar as dicas. Olha aqui, um estudo inédito da Fundação Getúlio Vargas mostra que a economia brasileira ainda levará 2 anos e meio para voltar ao nível anterior à recessão que atingiu o país entre 2014 e 2016. Ou seja, no total serão 4 anos de recuperação. E o pior ainda é que esse prazo pode ser mais longo a depender da confiança aí de empresários e também dos consumidores em meio a esse cenário de incerteza eleitoral, déficit fiscal, entre outros fatores também. Tá com a gente aqui a Denise Campos de Toledo para explicar essa história. Vamos lá, Denise, essa retomada, e Joel também vai entrar nesse bololô aqui econômico da moeda, porque é o seguinte, essa retomada da economia vai ser a mais lenta desde aí dos anos 80, hein? São 4 anos e meio, hein? Já está sendo muito mais lenta. Inclusive se contava com uma retomada mais consistente, exatamente por isso que quando você cai muito pesado, a tendência é você apresentar uma reação rápida. A economia cresceu 1% no ano passado, aí nós começamos de 2018 contando com um crescimento na faixa de uns 3%, agora esse crescimento já está reduzido para 1,5%, porque você não conseguiu resolver as principais distorções que nós tivemos como consequência da própria recessão. Então, assim, a gente tem um mercado de trabalho muito complicado ainda, que até apresentou uma piora recente, inclusive na formalidade, porque a gente vinha acompanhando aí uma recuperação muito modesta, mas recuperação, isso se reverteu. No começo do ano já houve uma decepção meio geral com os vários indicadores. O primeiro trimestre já foi bem mais fraco do que se esperava. Talvez se tenha superestimado, de um lado, por causa dessa reação que costuma acontecer, e depois porque houve um impacto muito forte quando o governo conseguiu a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia. Aquilo deu um impulso muito forte, então se imaginava que já seria um sinal mais claro de recuperação. E nós tivemos um problema político, né? Porque a gente via no embalo do governo Temer conseguir aprovar muita coisa, que criou uma expectativa positiva, que animou os empresários, né? Então se falava, agora vai. Só que aí veio aquela delação da JBS, as implicações, as negociações do governo, travou a reforma da Previdência, que era vista aí como um ponto fundamental na reestruturação, e aí a gente entrou nessa marcha lenta. Então, tomara que a gente consiga, nesse prazo que foi colocado, recuperar tudo que foi perdido mesmo, né, João? Porque há risco de a situação se arrastar exatamente pela incerteza política. Se chegar aí um candidato ser eleito, que ele não tenha compromisso com reforma, com ajuste fiscal, que ele não saiba criar esse ambiente aí mais favorável para investimento, a gente pode, inclusive, voltar numa situação de crise pior. Então, dá risco de retrocesso. Não é só de avançar pouco. Não há nada tão ruim que não possa ser piorado. Que panorama, né? Que panorama maravilhoso. Agora, você viu, essa incerteza, Denise, a gente está falando aqui da incerteza ainda, é uma pauta de todo candidato, né, Joel? Todo mundo tem que acenar pro tal mercado, pro né? mercado, que são o quê? Pessoas que querem investir no país, que não sabem se o país vai se acertar ou não vai, se o governo vai conseguir pagar suas contas ou não vai, e tá todo mundo esperando, né? A gente está muito decepcionado com esses números que a gente está vendo, né? Era para a economia estar crescendo mais, se coisas boas foram feitas, tá? Tivemos a crise dos caminhoneiros, aí, né, a greve dos caminhoneiros realmente foi um baque assim, muito ruim pra gente, e além disso o governo Temer, que conseguiu muitas coisas, conseguiu uma reforma trabalhista que talvez não tenha ido tão longe quanto muitas pessoas gostariam, mas que teve alguns avanços, conseguiu controlar os gastos do governo no sentido do teto, impôs um limite, mas o principal, que era o mais substantivo, que era essa reforma da Previdência, que realmente daí o governo vai conseguir cortar uma parte significativa dos gastos que ele tem que fazer, o governo não conseguiu. Então tá todo mundo esperando. Será que o próximo vai dar conta disso? Será que vai ter o capital político para isso? Ou será que a gente está olhando para um governo que... Vejam, o governo brasileiro tem dívidas, mas o nível da dívida não é desesperador. Isso ainda não é desesperador. O que é desesperador é como essa dívida aumenta. E como não existe nada que o governo possa fazer por decisão própria para reduzir os gastos. Ele precisa passar uma reforma dessas, algo que mexa na Constituição, algo que envolva o Congresso. E está em dúvida, né? Será que vai ser capaz? Será que vai ter o apoio político? A gente está esperando, e acho que o Brasil está esperando, e o mundo está esperando, olhando para o Brasil, dizendo, esse é um país com muito potencial, tem muita coisa que pode ser feita aqui,
Mas se a gente não souber se o governo vai dar conta desse problema fiscal, a gente vai esperar. E, na verdade, deixa eu só complementar o que ele estava falando, Caio, fica muito claro que não basta você ter uma equipe econômica boa, porque o Temer conseguiu juntar uma das melhores equipes econômicas que nós já tivemos, um pessoal com experiência, com capacidade nas várias áreas, que não tinha um caráter político e tentou dar independência para eles seguirem adiante, só que esbarrou na questão política. Eu acho que vale lembrar quando a Dilma também tentou dar uma virada com Joaquim Levy, achando que credibilidade resolvia, não resolve. Você resolve se você tiver força política também. Então, quando se fala da necessidade do governo ter articulação política, isso é uma realidade, não é que se está compactuando com negociações, não é nada disso. Você não precisa fazer uma negociação suja para conseguir obter o apoio político. Você tem que ter um programa consistente e capacidade de negociar de alguma outra forma, obter apoio. Uma negociação limpa, né? Isso é possível, uma negociação limpa. A gente tem que começar a partir dessa história. Sabe que mesmo que sejam partidos aí meio manchados, você tem de tentar levar adiante uma negociação limpa, que permita a aprovação de medidas, que não seja uma negociação que não ceda a força das corporações, que aqui no Brasil é uma coisa pesadíssima. Então, quando você fala em reforma da Previdência, ela vai ter que envolver o setor público, o funcionalismo, reforma administrativa também é um absurdo que se gasta com o setor público. Não é que o funcionário público trabalha mal e ganha mal, mas a maioria dos gastos, a maior parte dos gastos do governo vai com o funcionalismo, com uma péssima prestação de serviços. Então isso vai ter que mudar. Você vai ter que ter uma reforma administrativa, buscar eficiência, gastando menos com a máquina pública e partindo para essas reformas. E aí você vai depender do Congresso. Então não adianta você sonhar com um candidato que fale, olha, eu vou lá, faço e aconteço, porque não acontece, mesmo que tenha uma boa equipe econômica. E Temer tinha, e aliás, ele tinha capacidade de articulação política, só que ele foi pego naquelas situações todas, ou ministros de outras áreas. Então, isso enfraqueceu politicamente. E aí ele não consegue avançar com mais nada. Agora acabou, né? Esse ano, dificilmente ele consegue fazer qualquer coisa. Não faz mais nada, né? Não faz mais nada. Ele sabia que ele não tinha força alguma para ser reeleito, desde o ano passado ele já sabia, a imprensa sabia, mas nesse afã de querer dar o furo jornalístico, vazaram os áudios, aliás, noticiaram primeiro que existia um áudio dele negociando com o Wesley Batista, não sei o que, tem que manter isso aí, a compra do silêncio do Eduardo Cunha, vazaram um áudio só depois, que não comprova absolutamente nada, claro, traz luz à desconfiança, mas não é uma prova cabal. Olha só, o Michel Temer pagou ou corroborou com o pagamento de propina ao Eduardo Cunha, não provou absolutamente nada. Agora, para salvar os anos desastrosos à frente da PGR, o Rodrigo Janot, no último ano dele, fez essa bobagem desse acordo com a JBS, que atrasou, nas previsões mais otimistas aqui, como a gente viu, 4 anos a economia do Brasil. Eu estaria uns 10, porque justamente por causa disso, como você colocou, o Temer estava indo bem, ele tinha uma equipe boa, sabia que não tinha força para ser reeleito, ou seja, esse serviço sujo de aprovar a reforma da Previdência ia ficar na mão dele mesmo e já se aprovava e já dava um jeito a mais aí na economia, era um pacote importante. Não conseguiu fazer, justamente por essa delação, perdeu toda a credibilidade e aí mais um atraso do que a gente já estava patinando para reverter o desaquecimento da economia, o que ele estava conseguindo fazer, caiu tudo por terra, graças ao senhor Rodrigo Janot, nessa lambança dele. Mas eu acho que não seria só isso, viu, Caio? Porque a gravação existiu, a forma como ele encontrou com o Joesley, ele sabia dos problemas, então você não dá uma bobeira dessa. No mínimo, você não dá uma bobeira dessa de madrugada, recebendo um cara que tem envolvimentos. É um amadorismo que a gente não espera. É do um Temer, né? Do Temer a gente não esperaria isso. E depois vieram outras denúncias. Agora tem o caso do Porto de Santos, tem a Rodrimar. Então, se não foi naquela época, o problema é que lá coincidiu com a reforma da Previdência, mas teria enroscado depois. Todos nós sabemos, mas poderia esperar ele sair da presidência para pegar ele em primeira instância, não ficar tentando esperar alguma coisa surgir para durante o mandato tentar derrubar ele. Faltava um ano e meio. Teve um jogo segurar político, isso. Mais do que jogar luz... Mas o Caio, mais do que jogar... ele sabia que ele ia se enroscar, então fez outro parte canalha dele. Que para salvar o próprio Lombo, mas ele tinha a gravação do Aécio, ele teve a gravação de vários outros políticos. E mais do que jogar luz, né, na desconfiança, cara, é sim a confirmação de um modus operandi de relações promíscuas entre o governo e iniciativa privada. Teve um jogo político, mas teve material, né? Mas você não tinha que poupar ele politicamente só por causa disso. Ele que tinha que ter sido mais esperto, até porque ele é um político antigo. Tudo bem. Essa coisa de articulação, olha, ele tá rodando, ele é muito rodado. Agora, vê se você tem uma gravação dessa, por exemplo, não tô querendo inocentar, em relação ao ex-presidente Lula.
Sim. Você conseguiu pegar uma foto, uma coisa, os indícios. É isso que eu estou falando de esperteza política. Ele ficou vulnerável na medida em que ele aceitou esse tipo de coisa. E depois ele teve que pagar caro. Aí veio tomar lá da cá. Então, Denise, é história, é a realidade que nós temos, né? Eu concordo, mas o sujeito que pegou essa gravação, esse áudio, o jornalista, o próprio Janot, virou e falou: com isso daqui eu consigo derrubar o Temer? Ele tinha que ter se perguntado isso também. Ou eu só vou causar tumulto no país? Era óbvio que era a segunda opção. Ele não ia conseguir derrubar o Temer. A imagem da maleta do dinheiro não estava com o Temer, estava no Rodrigo Rocha Loures. Se fosse uma prova cabal dessa, aí acho que também deveria ferrar o Temer e tal. Mas não era. Era uma prova que você só ia conseguir causar um tumulto, atrasar o lado de tudo que estava sendo feito e... Pra quê? Pra se promover, a minha leitura. Porque ele não conseguiu pegar o Temer, tanto que o Temer tá aí até hoje. Caio, teve um jogo político nisso, mas o Temer deu farto material pra isso, né? Não foi à toa que trouxeram isso e o Temer foi, no mínimo, tolo de se encontrar com uma pessoa naquela hora da manhã, com aquele tipo de conversa. E ele deu uma vacilada inicial que foi muito complicada, que a impressão que se tinha, inclusive, é que ele ia renunciar, mas aí nós tivemos o jornal alertando que as fitas poderiam ter tido uma montagem, aí ele entrou nesse embalo para se defender e a coisa criou uma outra versão. E a presidência virou a defesa dele, né? As negociações do Congresso para a sobrevivência dele. A gente tem essa realidade econômica. Contra isso não dá para brigar. Então, independentemente de qual foi a história que nos levou a isso, o fato é que nós estamos com um crescimento medíocre, desemprego que voltou a crescer, inflação que ficou ameaçada, só não vai crescer mais porque a economia está fraca, então as empresas não têm como repassar preços. Então, é a realidade que nós temos hoje. É com essa realidade que nós vamos ter que lidar. Então, é preciso muito jogo de cintura por parte dos empresários para se manter até o ano que vem. Mesmo com medo, mesmo com incerteza, é preciso buscar eficiência, porque o Brasil não pode parar. O governo tem de tentar alguma coisa e a gente vê o Congresso pouco disposto a ajudar nesse sentido. É só você ver as pautas bombas que nós tivemos aí nos últimos dias, aumentando gastos, cortando receita, derrubando o veto do governo a medidas que iriam implicar um comprometimento maior das despesas. Então a gente tem que cobrar também da classe política do Congresso ficar de olho, porque eles estão agindo contra. Eles estão aumentando o rombo para o próximo governo. E o próximo governo vai ter de ter responsabilidade para levar adiante uma agenda que consiga colocar a casa em ordem, né? Falando em próximo governo, Joel, qual é o principal desafio aí, né, do próximo governo, do próximo presidente da República para superar essa questão econômica? Você tem um primeiro desafio, que é esse desafio fiscal. Como é que o governo vai gastar menos do que ele gasta hoje? E vai ter que encontrar lugares para cortar que não sacrifiquem a população mais vulnerável, né? A boa notícia é que isso é possível, tá? O governo brasileiro gasta tão mal que dá para cortar coisas que não vai sacrificar o bem-estar de quem mais precisa, quem precisa do gasto do governo. Agora, corte de gastos não é uma finalidade em si. A corte de gastos é o primeiro passo. O grande desafio do próximo governo é encontrar o caminho para o crescimento brasileiro. Tá? Cortar gastos é o primeiro passo. Vai precisar conseguir, de alguma maneira, retomar investimentos. Olha nossas estradas, olha a infraestrutura do Brasil, como prejudica o nosso avanço. E começar a olhar para problemas históricos. Aí. Olha a nossa educação básica também. Outra coisa que, do ponto de vista social, humano, também é péssimo. E, além disso, tem um efeito econômico muito sério. Né? A gente forma pessoas neste país que não sabem ler. Então, quer dizer, tem grandes desafios pela frente. O primeiro passo, ajuste fiscal, que eu acho que vai estar na reforma da Previdência. Certo. Segundo passo, retomar investimento. E eficiência, né? Gastar bem o dinheiro que tem, saber gastar bem, porque a gente vê desperdício, corrupção, ineficiência na educação, na saúde e tudo isso. Então, dá para fazer muito mais, talvez até com menos do que o governo tenha alocado lá no orçamento. Tá, joia. Obrigado, Denise, Bom dia. pelas informações. E esse bate-bola aqui, fantástico com o Joel. Foi ótimo.